das escritoras Nilza Menezes e da escritora Divanise Carbonieri. É com grande prazer. Maria Alice? Acho que deve acabar a energia lá na Maria Alice, gente. Vamos aguardar só um minutinho que ainda está voltando. Boa noite, gente. Vocês me ouvem? Ouvindo, Maria Alice. Então, Vera, é que aqui em casa eu fiquei sem luz. Acabou a luz. Então, eu vou apresentar as professoras, tá? Para a gente poder dar início, então. Ok. Tudo bem? Tudo bem, estou ouvindo bem. Desculpa, gente, mas são os percalços mesmo da internet, e quando a gente depende da tecnologia, essas coisas acabam acontecendo. Isso, normal. Tá bom? Mas eu peço desculpa. Então, gente, para nós darmos início, eu gostaria de dizer, então, para vocês que o projeto Vozes que se Expressam, ele está institucionalmente vinculado ao Departamento de Línguas Estrangeiras, por meio das ações do NDE, do curso de Letras Inglês da Universidade Federal de Rondônia. A gente agradece a todos pela participação no segundo encontro, em torno do tema Mulher, Literatura, Arte e Sociedade. A live de hoje contará com a participação das escritoras de Nilza Menezes Lino Lagos e Divanise Carbonieri. A professora e escritora Nilza Menezes Lino Lagos, ela é doutora e mestre em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, na UMESP, especialista em História do Brasil pela PUC de Minas Gerais, especialista em Ciência da Religião pela UMESP, graduada em História pela Universidade Federal de Rondônia, chefe do Centro de Documentação Histórica do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Ela possui experiência na área de pesquisa, bem como na organização, catalogação e tratamento dos documentos de acervo. É membro pesquisadora do grupo Mandrágora, NETMAL, de Gênero e Religião, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Metodista de São Paulo. Pós-doutorada em Ciências da Religião pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal da Paraíba, e possui as seguintes obras poéticas publicadas: Presente, A Louca que Caiu da Lua, Fruta Azeda com Sal, Princesas Desencantadas, Duas Palavras em parceria com Carlos Moreira, e Feitura e 50 Mulheres. O título da fala dela será De Mulher para Mulher. Professora Nilza, a senhora me ouve? Oi, sim, perfeitamente, está tudo ótimo. É um grande prazer recebê-la hoje, e eu passo a palavra para a senhora,
para que a senhora possa compartilhar sua experiência e sua fala conosco. E a senhora terá de 30 a 40 minutos, e depois nós vamos passar para a segunda palestrante e, consequentemente, para as perguntas. Quem tiver interesse em fazer perguntas, não precisa esperar terminar a fala, tá? Pode já ir colocando as perguntas no chat, que no final a gente se encarregará de fazer as perguntas. Muito obrigada mais uma vez, professora Nilza Menezes, a palavra é com a senhora. Ok, muito obrigada, boa noite. Nossa, que maravilha, olha, aqui para mim está aparecendo mais de 50 pessoas. Boa noite a todos, a todas os presentes. Eu agradeço esse convite para participar. E eu sou uma pessoa que relutei muito para essa questão de lives. Eu não queria participar, eu fiquei relutando, me escondendo, falando não, mas aí de vez em quando a gente acaba falando sim, né? A gente tem que se acostumar com essa realidade, com esse momento que nós estamos vivendo, e não deixa de ser ótimo. Eu tenho observado, né, que o alcance, a gente tem conseguido conviver com tantas pessoas, mesmo que dessa forma, né, a gente tem conseguido ter esse contato, e para a poesia, principalmente, tem sido maravilhoso, não só para a poesia, como outros campos de pesquisa, que a gente consegue ter, né, esse encontro dessa forma, e não, essa ferramenta tem sido maravilhosa nesse momento. E tem sido maravilhosa porque tem nos permitido outras formas de contato. Inclusive, hoje eu recebi um convite de um poeta da Bahia para fazer um trabalho, uma live, e eu achei super bacana, porque essa integração com outras regiões, que é uma questão, né, que vem sendo discutida sobre os regionalismos da poesia e de outras produções. Nesse momento, dessa forma, a gente está rompendo com essas barreiras regionais de sul, sudeste, norte, e tem sido maravilhoso isso, poder fazer trocas, conversar, dialogar com poetas e com pesquisadores de outras regiões que a gente tinha dificuldade de encontrar sempre, né? A não ser nos eventos, quando a gente conseguia viajar. Então, eu agradeço e eu acho que vou ter que me adaptar bem a isso, porque não deixa de ser uma boa arma. A arma da mulher é a língua, né? Não só a língua, então. Só para falar sobre o meu tema, né? De mulher para mulher, né? Ficou assim bem Marisa, né? Mas, na verdade, a propaganda da Marisa, de mulher para mulher, Marisa. Na hora que a professora Maria Alice me perguntou o tema da minha fala, eu me lembrei de uma crítica de um jornalista, o Ismael Machado. Ele agora trabalha num jornal em Belém, e quando ele leu a minha poesia, ele fez esse comentário numa das suas críticas, né, que a minha poesia tinha essa característica, Marisa, de mulher para mulher, né? Uma escrita de mulher falando com as outras mulheres, ou eu falando através das outras mulheres. E eu achei isso interessante, essa colocação dele, entre tantas outras observações que ele fez em textos críticos sobre as minhas produções. O jornalista Ismael Machado, nos anos 80 para 90, até o final dos anos 90, morou na cidade de Porto Velho, trabalhava no jornal Alto Madeira e tinha uma página. E nessa página ele trabalhava com uma diversidade de questões de arte, e analisando as produções locais, não só locais, mas diversas produções artísticas. Ele era uma pessoa que gostava muito de cinema, de exposições, dos mais variados estilos literários,
e com isso ele nos presenteava com os seus textos, analisando também a produção local e fazendo textos críticos muito interessantes. Então foi dele que eu roubei a frase de mulher para essa fala de hoje. Sempre que a gente, né, fala de poesia, e aí às vezes as pessoas falam, mas é um texto, uma escrita feminina. E até hoje essa questão da escrita feminina sofre aí alguns preconceitos. Até muito pouco tempo a escrita feminina tinha muito preconceito. Eu me lembro que uma vez, numa crítica, a pessoa fez o seguinte comentário sobre a minha poesia. A poesia da Nilza é muito óbvia, né? Fala de coisas muito óbvias. Na hora, né, eu fiquei assim um pouco insegura, porque claro que crítica é sempre um choque, por mais que estejamos preparados para sofrer uma crítica, quando alguém chega e faz uma crítica sobre algo que você produz, nem sempre a sua resposta é imediata, nem sempre não estamos nem sempre preparados para isso. E claro que a crítica é bom que ela exista, é bom que ela tenha, né? Nós crescemos com isso também. Mas é claro, falar que não incomoda, que não se importou, é uma mentira. Dizer, não estou me importando com o que falam. Eu estou me importando, sim, para o bem ou para o mal, eu estou me importando. E aí, quando alguém disse que era óbvia, eu não soube responder. E depois, né, eu mesma me autoanalisei, analisei as minhas coisas, analisei a produção e outras questões, e falei, claro que é óbvia, né? Eu falo da violência sofrida pela condição feminina. Essa é praticamente a tônica central da minha produção. Já que eu escrevo de mulher para mulher, mas não só para as mulheres. Então, claro que isso é óbvio, até porque essa questão da violência feminina, ela é tão óbvia que a gente nem sempre percebe. E reclamamos muito desta violência sofrida, né, pela condição feminina. E, ao mesmo tempo, reproduzimos e praticamos essa violência. Eu sempre brinco que se eu acordo pela manhã e sofro uma violência vinda de um homem, eu não sofro muito. Porque desde sempre na minha vida, desde que eu nasci, a questão da condição feminina ou de qualquer violência relacionada a essa questão relacionada a gênero, eu aprendi a lidar com isso, internalizando ou reagindo desde sempre, né? É claro que eu tive um avô machista, um pai machista, um monte de tio machistas, um monte de tia machista. Deixa ela na cama um pouquinho, diga ela para ela. Mãe, fala, Mateus. É claro que essa... Desculpa, acho que desligou. É claro que reagir com qualquer violência de gênero, da condição feminina, estando na condição feminina, é algo que as mulheres aprendem desde sempre, a reagir ou internalizar, ou aceitar e não perceber, enfim, isso sempre vai acontecer. Agora, a maior violência que nós sofremos e que dói é quando essa violência vem de outra mulher. Aí essa violência se torna muito maior, né, porque nós não conseguimos reagir. Esta é a pior violência que nós sofremos na condição feminina e nós não deixamos de sofrer ela também, né? Eu falo isso pela característica da minha poesia, por trazer sempre, né, estar sempre dentro dessa temática de questões de violências de gênero, da condição feminina no mundo, seja pela alegria, seja pela tristeza, pelo bom humor ou pelo mau humor, né? Não é só isso, mas é principalmente o foco da minha escrita.
Bom, só para situar vocês, né? Eu acho que quase todo mundo sabe, alguns novatos não. Bom, eu sou paranaense. Vim do estado do Paraná para Rondônia, mas estou aqui há mais de 30 anos. Né? Escrevo poesia desde sempre, porque leio desde sempre. Sempre me perguntam, como foi que você começou a escrever poesia? Bom, na verdade, eu comecei como leitora, né? Eu me encantei com os textos. Eu sou do tempo, né? Hoje eu não vejo mais os meus netos estudarem isso nos colégios, mas eu sou do tempo que no colégio líamos Fernando Pessoa, líamos Machado de Assis muito, líamos José de Alencar, líamos Camões, né? E eu comecei a me apaixonar pela literatura, pela escrita, e eu acho que a minha primeira paixão foi Fernando Pessoa, entre os 12 e 13 anos. E aí, por consequência de ler, de gostar, de estar sempre agarrada com aqueles textos, eu comecei a escrever algumas coisas, né? Claro que bem contestável com relação a qualquer ideologia ou postura, era mais uma reprodução daquilo que eu lia e como que aquilo reverberava em mim, como que isso era projetado a partir da leitura. E sempre falo, né? Como é que você vai escrever? Não tem outra forma, a não ser lendo, nós temos que ler. Acho que é dessa forma, não tem como dizer, nunca leu nenhum livro e escreveu, claro que não, nós somos reflexos disso que a gente lê, dos livros que a gente lê, dos filmes que a gente vê, das músicas que a gente ouve, são essas as nossas reflexões, porque também a poesia está nisso tudo, a poesia está no cinema, a poesia está na obra de arte, a poesia está na música é poesia, né? Uma outra forma, e tem tanta gente que faz música e poesia, né? Tantos poetas que são musicados, tantas músicas que são feitas a partir de textos. Aí a gente pode lembrar aí o Vinícius de Moraes, a gente pode lembrar a Alice Ruiz, a gente pode lembrar o próprio Fagner com interpretações de autores fantásticos como Antônio Machado e outros tantos, né? Que são aí dessa relação entre poesia, música e outras formas de manifestação artística. Bom, então, vim do Paraná, moro em Rondônia há 30 e poucos anos, né? A professora Maria Alice fez esta apresentação falando desta minha formação com relação à religião, né? Que além de ser da área das ciências da religião, a gente trabalha especificamente no programa de pós-graduação de Ciências da Religião da UMESP, em Ciências Sociais, Religião, especificamente com gênero e religião, o que também vem reforçar aí tudo que eu já vinha falando da condição feminina, porque também na pesquisa eu trabalho com gênero. Então, isso faz parte de tudo aquilo que eu vivencio o tempo todo. As minhas pesquisas no campo da academia, no campo das ciências da religião, no campo da história, sempre estiveram voltadas para essa questão também da condição feminina. A gente brinca que aquele problema bem grande que a gente tem, às vezes, ou pelo bem ou pelo mal, a gente leva ele para pesquisa, né? A gente acaba escolhendo áreas. As nossas afinidades são por aquilo que nos dói muito ou que nos fascina muito, tá? E esse campo de gênero e religião faz parte e reflete na minha poesia. Sou praticante de religião, sou sacerdotisa de religião africana, então isso, claro, vai permear tudo que eu faço, tudo que eu tenho produzido nos últimos 20, 30 anos da minha vida. Também trabalho com documentação histórica e
mesmo que essa prática da produção histórica ela seja técnica, que nós trabalhamos com documentos, com paleografia e outras coisas, é claro que o meu olhar vai estar sempre direcionado para as questões de gênero que aparecem nos documentos, ou para as questões religiosas que aparecem nos documentos. E por isso a minha produção vai acabar desaguando nesta temática. Com relação... Olha, quando der meu tempo, fala, porque eu me perco totalmente, tá, professora? Eu vou e aí de uma coisa eu passo para outra e, de repente, o meu tempo esgota. Pode me falar. Pode ficar tranquila. Tá, é só dar um... Corta! Com relação, né, à escrita feminina, né, nos últimos tempos a gente tem sentido que isso tem aflorado. E se a gente faz uma retrospectiva histórica a respeito disso, e aí a gente vai estar falando desse nosso mundo aí cristão, ocidental, porque é onde nós vamos estar aí, ligados, focados, e onde está essa produção. Claro que a gente não, eu sempre falo que em gênero, quando a gente vai discutir questões de gênero, agora que estão surgindo algumas questões, África se mostrando um pouco, Índia se mostrando um pouco, tantos lugares, tantos países que a gente não tem o menor acesso para entender pelas diferenças culturais, pelas questões de língua, por tantas coisas que a gente tem dificuldade, né? Agora que a gente está tendo aí a Chimamanda Adichie, que nos traz a África, trazendo essas questões de gênero e trazendo as questões da condição feminina na África, e é uma coisa muito recente, né? Mas do que a gente tem de produção, a gente acaba tendo esporadicamente algumas menções à Bíblia, totalmente, né, com as mulheres praticamente apagadas, agora que em estudos de gênero também se faz novas leituras, tomando aí personagens bíblicos onde é possível, né, trazer questões de gênero, como Tamires, como Ruth e outros personagens da Bíblia femininos que nos permitem leituras mais amplas, né, de questões tão polêmicas, tão difíceis e tão escondidas, né, para análise. No geral, a gente só vai ter uma visibilidade maior, né, em termos de escrita feminina, digamos aí a partir do século XVIII, com bastante cuidado ainda para falar nisso, né? Mas de forma mais marcante a partir do final do século XIX e do século XX, né? E isso está relacionado ao acesso mesmo à cultura, né? A Virginia Woolf, eu acho que é no livro Um Teto Todo Meu, alguma coisa assim, eu não estou com o texto aqui agora, é só de memória, que a Virginia Woolf faz a seguinte observação, né? Que as mulheres são pobrinhas, né? Que tem muita pobreza na história, na literatura, na questão das mulheres, na presença na literatura. E essa pobreza é a pobreza cultural, lógico, né? Claro que as mulheres também tiveram outras pobrezas com relação ao lugar que ocuparam ao longo da história, mas é principalmente com relação a essa pobreza cultural, que só no século XX é que a mulher começa a ter um acesso, né, à educação. E ainda nós sabemos que avançou em muitas regiões por todo o século XX. Ainda temos dificuldades, e principalmente no nosso país, onde só a partir dos anos 60, 70 é que nós vamos ter essa ampliação maior de educação para as mulheres, de acesso à universidade. Tanto que em alguns campos, né, só muito recentemente, a gente começa a ter mulheres ocupando esses espaços, seja na medicina, seja jurídico, que ainda está, né, muito aquém
do desejado, do necessário e de uma equidade de gênero nessas áreas com relação à ocupação de cargos de poder e outras coisas, também na política e por aí vai, né? Então, portanto, essa questão está ligada à educação, mas no século XX, né, a gente começa a perceber, vamos falar em século XX, que já é quase XXI, é que a gente começa a ter uma visibilidade maior, as formas também de recuperação, né, de memórias, de tantas formas de pesquisa que começam a projetar mulheres, né, tanto na escrita como mulheres como personagens, seja através dos livros guardados nas gavetas, né, que não eram livros, né, dos cadernos de poemas guardados junto com seus cadernos de receitas e com suas memórias e tantas outras coisas, é que a gente vai ter aí projetado, né, uma literatura feminina de forma mais ampla. Mesmo assim, por muito tempo, né, a gente tinha a angústia, né, de chegar nos espaços, assim como na religião, assim como nos outros campos, na política, né? A mulher sempre teve muita dificuldade de ocupar os espaços públicos, e o homem com muito mais acesso a esse espaço público. Então, mesmo produzindo poesia, ir declamar poesia, mesmo gostando de música, ir cantar, estar num espaço público, é uma conquista muito recente e ainda com bastante dificuldade em muitos lugares, em muitas famílias, em muitas culturas. Né? A escrita das mulheres no século, vamos dizer aí, né, nos últimos tempos, começa então a se projetar, eu costumo falar que começa aí dentro do movimento feminista, acompanha também o movimento feminista, assim como a gente pega a Virginia Woolf, a gente pega a Simone de Beauvoir, e a gente vai pegando outras escritoras em outras regiões no mundo, que vão trazendo para esse campo, e a poesia também não deixa de estar ligada a isso, tanto na sua forma de se manifestar, como na forma de produzir. Tem tantas, né, observações sobre mulheres que escreviam, né, e que tinham nomes masculinos, isso se registra em tantas pesquisas, em tantos textos sobre escritas de mulheres, em tantas mulheres que produziam com pseudônimo, tanto como jornalistas, como poetas ou como escritoras, enfim, né? Agora não vou lembrar aqui os nomes, mas tantos casos de mulheres que tiveram que ter este tipo de prática para poder escrever, para poder produzir e para poder divulgar os seus textos. Tá? E outras manifestações de artes também e outros comportamentos. Dentro do movimento feminista, acompanhando aí o movimento feminista aí no Brasil, é algo muito recente. Vamos falar que a partir de 30, com a conquista do voto, nós conseguimos começar a ocupar, as mulheres conseguem começar a ocupar alguns espaços, mas o nosso movimento feminista, ele vai tomar uma certa forma a partir dos anos de 1970. E é dentro, né, deste movimento que também começam a surgir vozes femininas que produzem. Né? E aí depois a gente vai ter aí Clarice, depois vamos ter Adélia Prado e vamos ter outras vozes femininas que estão hoje aí, que são maravilhosas, que produzem, como Marta Medeiros, como Alice Ruiz, como Elisa Lucinda. Eu estou falando dessas mais famosas, mas nós temos uma infinidade de mulheres com esse mesmo nível de produção, que produzem hoje em livros nem sempre tão possíveis, né, de serem divulgados, de se tornarem públicos, divulgados na grande mídia, né?
mas que passam a ser produzidos e as mulheres passam a trabalhar com isso de uma forma mais livre. Isso não quer dizer que a escrita feminina não sofra ainda os seus preconceitos quando ela traz essa característica de escrita feminina, como eu disse, de dizer que aquilo é óbvio, que falou de cebola. Mas quando o Fernando Pessoa ficou chorando as mágoas nos portos de Lisboa, ou quando o Fernando Pessoa fala das navegações, né? Que era óbvio naquele momento, que era o que acontecia historicamente naquele momento, estava tudo bem. Mas quando a mulher fala do seu espaço, da dor do parto, de qualquer violência sofrida, isso se torna óbvio e acaba, muitas vezes, sendo criticado. Porém, né, ainda bem, apesar de que, só para lembrar, se você pegar foto de qualquer academia de letras, seja da Academia Brasileira, seja das academias de letras dos estados, e aí a gente pode pegar, né, uma foto de uma academia de letras de Rondônia para dar uma olhada, entre 30 a 40 homens, nós teremos 2 ou 3 mulheres dentro do espaço, não chega a 10% de mulheres ocupando esses espaços, né? E nós temos muitas mulheres escrevendo, mas ainda são espaços masculinos, oficialmente, aquilo que é tratado como oficial, isso não quer dizer qualidade, não quer dizer nada disso, mas aquilo que é oficial, aquilo que representa é ainda muito masculino, colocado de forma com o homem projetado. Tem uma academia de letras aqui de Rondônia e eu fiquei analisando as figuras da foto, né? Não é uma crítica, isso é uma constatação, né? E aí tinha muitos homens. Isso não quer, eu não estou aqui nesse momento dizendo se são bons ou são ruins, ou se as mulheres são boas ou são ruins, não é essa a questão. E 2 ou 3 mulheres, e elas sempre, né, fazendo aquele papel das auxiliares, das secretárias que organizam as atas, que organizam as reuniões, ainda exercendo aquele papel dado à mulher, né? Elas escrevem tão bem quanto, mas ainda elas é dado esse papel. E quando o papel é de fala, quando o papel é público para falar, para se colocar, para representar, esse papel é ocupado pelos homens. E é nesse sentido que as mulheres têm que se colocar, né, ocupar, falar. Eu sempre falo isso com relação à religião também, porque há uma grande violência e as mulheres exercem todas essas funções, mas publicamente elas aparecem pouco, porque na hora que tem que falar em público, algumas por timidez, outras por não estarem acostumadas, porque nós não fomos acostumadas a nos colocarmos publicamente, a nos expormos publicamente, aí a gente acaba cedendo esse lugar por homem, e eu acho que é até uma responsabilidade nossa, e eu sempre falo para as mulheres, tem que se colocar, tem que falar, tem que cantar, tem que declamar, tem que produzir e tem que se colocar, porque é uma forma também de ocupar e de mostrar aquilo que está produzindo, ok? Eu estou vendo que o meu tempo está acabando, né? Eu agradeço mais uma vez e eu fico à disposição, né, para conversar mais, de repente, coisas que eu deveria ter falado e que eu não falei, podem me perguntar, sintam-se à vontade. Muito obrigada. Obrigada, professora Nilza, nós que agradecemos. E agora nós vamos passar a palavra para a professora Divanise. Boa noite, professora. Tudo bom? A senhora me ouve? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. É um grande prazer, então, tê-la conosco nesta noite, para poder partilhar sua fala conosco e participar dessa mesa virtual com a professora Nilza. E foi muito bom, assim, e a professora Divanise aceitou muito prontamente ao meu convite. Eu fico muito feliz por essa oportunidade de tê-la em nossa mesa, assim como a professora Nilza. Professora Divanise, eu vou apresentá-la agora, e aí
do mesmo modo, a senhora também terá os 40 minutos. E assim, eu só gostaria de avisar para quem fica preocupado com o negócio da frequência, lista de frequência, por conta do certificado, que essa lista ela vai ser via Google Forms, tá? Formulário feedback. Então, vocês vão, assim, quando tiver mais ou menos na metade da fala da professora Divanise, a gente vai colocar o link, e aí vocês podem preencher. Mas fiquem à vontade já para fazerem perguntas, para colocar a pergunta de vocês no chat. Tudo bem? Então, dando continuidade, a professora Divanise Carbonieri, ela é doutora em letras pela Universidade de São Paulo, atuando como professora da literatura de língua inglesa na Universidade Federal do Mato Grosso. É autora dos livros de poesia Entraves, agraciado com o Prêmio Mato Grosso de Literatura, Grande Depósito de Bugigangas, em 2018, selecionado pelo edital de fomento à cultura de Cuiabá, em 2017, a Ossatura Rinoceronte, 2020, e Ferrugem, em 2020, além da coletânea de contos Passagem Estreita, de 2019, selecionada pelo edital de fomento da cultura de Cuiabá em 2018. No prêmio Off Clip, foi finalista na categoria Poesia nas edições de 2018 e 2019, e segunda colocada na categoria da edição de 2019. Também foi finalista do terceiro concurso da editora Lamparina, Luminosa, em 2016, e atua ainda na revista literária digital, Ruído Manifesto, e integra o coletivo Maria Taguará, ligada ao Mulherio de Letras, no Mato Grosso. A sua fala de hoje terá como título Quebrando Estereótipos, a escrita do feminino em Passagem Estreita. Muito obrigada, professora, mais uma vez. Sinta-se à vontade para falar. A fala é sua. Então, eu que agradeço, professora Maria Alice, é um prazer estar aqui, né, com tanta gente, algumas pessoas conhecidas, já vi aqui os nominhos de algumas pessoas conhecidas, outras não, que eu estou conhecendo agora, estou conhecendo a professora Nilza Menezes, fiquei muito contente, né, achei muito legal a fala dela, e eu sou fundamentalmente uma poeta, mas eu vou falar hoje sobre o meu livro de contos, O Passagem Estreita. Por quê? Vou explicar depois. Eu já escrevi 2 livros de contos. Esse aqui foi publicado em 2019, né, como a professora falou, e eu já escrevi um que está na editora, está pronto, a editora está me enrolando um pouquinho para publicar, eles têm essa mania, né? Mas eu, assim, estou torcendo muito que saia ainda esse ano, né? A pandemia está nos atrapalhando bastante, mas eu ainda tenho fé que vai sair esse ano ainda. Porque então, assim, a poesia, ela está mais próxima do meu modo de pensar, vamos dizer assim, que eu tenho mais afinidade com a poesia. Não é que ela é mais fácil, essa questão da facilidade, não facilidade, eu acredito que não se aplica nisso. É que eu tenho mais afinidade no modo de pensar com a poesia, há pessoas que são o contrário. A narrativa, ela é mais dificultosa para mim, para eu escrever. Mas, consequentemente, por ela ser mais dificultosa, quando ela está pronta, eu tenho mais prazer de ter terminado, mais satisfação. A poesia eu tenho mais prazer durante a escrita, e a narrativa, depois que eu concluo, quando eu concluí o livro de contos, foi inenarrável a satisfação que eu senti. Até eu pensava assim, mesmo que ninguém goste, que todo mundo odeie, eu estou satisfeita de ter conseguido fazer, né? Já foi uma vitória para mim. Esse livro,
Passagem Estreita. Esse título, ele tem algumas... É meio complicado, né, a gente falar sobre a própria obra, né? Não vou tentar, assim, analisar muito, mas vou tentar falar o que eu pensei quando eu estava escrevendo. Passagem Estreita, ele tem algumas conotações, esse título, né? Primeiro, porque como se refere a um livro que tem só protagonistas mulheres, todas as protagonistas são mulheres, Passagem Estreita tem um pouco a ver, sim, com o órgão genital feminino, que acaba sendo a nossa passagem para esse mundo, né? Ainda que simbolicamente, né? Porque alguns, como eu, nasceram de cesariana, mas assim, simbolicamente, a vagina continua sendo a nossa entrada para este mundo, né? E um dos contos, que até é o conto que ficou em segundo lugar no Off Flip, que é o Correnteza, traz um nascimento, né? Então, tem a ver também com um dos contos, é um conto que representa um nascimento. Mas, não é só isso, essa questão da passagem estreita. Todas as personagens dos 19 contos, elas estão passando por situações difíceis, complicadas, em N sentidos. Algumas vão conseguir superar, vão conseguir passar com sucesso, outras nem tanto, né? Então, nem todas as histórias aqui têm um final muito feliz. Como que eu comecei a pensar nesse livro, né? O Ernest Hemingway, que é um escritor que eu gosto muito pelo estilo dele de escrever, porque é um autor que ele deixa muito para o leitor inferir, né? Ele não diz tanto, ele deixa pistas para você inferir os significados. Eu gosto muito disso, né? Ele tem um livro de contos também, que ele escreveu, acredito que em 1927, publicou em 1927, se não estou enganada, que é o Men Without Women, Homens Sem Mulheres. Nesse livro, a maioria dos contos é isso mesmo, são homens em situações fora das relações amorosas com mulheres, né? Então tem gangster, tem o cara que está ferido na guerra, né? Foi ferido na guerra e está no hospital, coisas de homem sem mulheres. Porém, há um conto, então não tem personagem feminina, né? Mas há um conto que tem e que é sobre o relacionamento entre homem e mulher, que é o Hills Like White Elephants, né? Colinas como elefantes brancos. E eu gosto muito desse livro, eu sou professora de literatura de língua inglesa, né? Então, essas obras meio que fazem parte do meu cotidiano. E eu falei, assim, brincando, eu pensei assim, vou escrever o meu Women Without Men, Mulheres Sem Homens. E foi mais ou menos isso, o Passagem Estreita é o meu Women Without Men, porque as mulheres que eu representei aqui, elas estão em situações fora das relações amorosas e fora das relações familiares. Porque até tem aquela professora da UNB, a Regina Dal Castagni, ela e o grupo dela têm uma pesquisa fantástica, né, a respeito dos personagens da literatura brasileira, né? Principalmente nos romances que são publicados pelas grandes editoras, pelas editoras comerciais. E não só a maioria dos autores é homem, como a maioria dos protagonistas é homem. E quando aparecem mulheres, elas aparecem principalmente nas posições de mãe, de esposa, de amante, né? Então, dentro das relações familiares ou amorosas. Então, eu queria fazer uma coisa diferente. Não que tenha problema você retratar a mulher dentro dessas relações, não é isso, mas eu queria fazer algo diferente. Então, todas essas mulheres, elas estão sozinhas, de certa forma, né, e lançadas no mundo, né, e só podem contar com a própria força dela. Esse conto do Hemingway, né, que tem a personagem feminina, eu usei justamente uma fala dela
como epígrafe do meu livro. Até eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? Eu vou mostrar em Word, porque eu fiz uns testes em casa e eu não conseguia mostrar o PDF. Então, eu vou mostrar em Word. Se vocês conseguem ver. Consegue? Aqui, partilhar. Agora acho que sim. Consegue? Sim, professora. Agora acho que foi, né? Tá bem no meio da coisa, né? Mas eu vou voltar lá na frente. Aqui. Então, passagem estreita, né? Esse é o Word, né? Do livro. E a epígrafe é essa aqui. Would you please, 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 please stop talking? Então, é uma frase famosa dessa personagem, né? E que a partir desse momento, ela realmente cala o homem, né? Ele fica quieto. Eles estão tendo uma discussão a respeito de uma questão do relacionamento deles, que é uma questão bem complicada, e num determinado momento ela diz isso, e a partir dali ele fica quieto realmente e vai fazer outras coisas, pegar as malas deles, porque eles estão numa estação de trem e tal. Então eu usei a fala da única personagem feminina, assim, com força, do livro do Hemingway, e justamente no momento que ela cala o homem. Claro que eu estou falando isso para vocês, né? Em nenhum momento eu digo isso no livro, né? A pessoa tem que conhecer um pouco da literatura, ou desconfiar, né? Que a razão porque tem essa epígrafe. Daí eu não vou falar de todos os pontos, obviamente, que eu não tenho tempo para isso, mas eu vou falar de alguns. O primeiro conto se chama Fia. E a personagem, justamente, é alguém que ela não tem nome e, ironicamente, ela não é filha de ninguém. Ela é chamada de Fia, mas ela não é filha de ninguém. Começa, assim, no meio da coisa em si, né, em média ré, como se diz, no meio da coisa em si, mas dá para perceber que ela é uma pessoa que vive de pequenos trabalhos, de pequenos bicos, e ela é representada como alguém que tem problemas cognitivos. Ela não reconhece, por exemplo, as expressões no rosto das pessoas, ela não sabe o dinheiro, ela não sabe lidar com dinheiro, não sabe quanto vale o dinheiro, uma série de coisas. E a questão desse conto é principalmente a relação da narradora com essa personagem. Então, eu dei muito mais espaço para a narradora do que para a personagem. A narradora é alguém que está narrando essa história de uma maneira assim que ela julga o tempo todo essa personagem. E julga de uma maneira muito dura, né? Falando como ela é asquerosa, como ela é feia. Em nenhum momento, em nenhum dos contos eu trago descrições físicas das personagens, porque eu acho que as descrições físicas não servem para nada. Eu deixo a critério dos leitores formarem as imagens dos personagens, das personagens. Mas eu trago, sim, juízos de valor a respeito da aparência das personagens em outros personagens, nesse caso, a narradora. Daí todo mundo que lê fala assim, nossa, essa narradora é muito dura, ela é muito ruim. Só que eu acho que também tem ali algo de ironia, porque, na verdade, a narradora ela está narrando o modo como todos veem essa personagem, né? Então, o exagero é tão grande que acaba funcionando como uma ironia. Quando eu escrevi... Então, esse livro, todos os contos, eles foram escritos muitas e muitas vezes, né? Milhões de vezes eu escrevi, reescrevi. Esse conto, durante muito tempo, ele teve só o foco na narradora.
a personagem eu não dava voz para a personagem, ela não tinha nenhum pensamento, ela não tinha nenhum diálogo, ela não falava, só a narradora. E daí, num determinado momento, isso começou a me incomodar. Então, eu inseri uma fala para a personagem ao final do conto. Vamos ver aqui. Ele é meio grandinho. Aqui, olha só. Enquanto come sua ração diária, né? Porque daí ela ganha uma marmita, ela vai almoçar na rua mesmo. Enquanto come sua ração diária, Fia fica com os olhos parados, injetados. Parece que reflete sobre algo. Daí ela falando, muito bom aqui. Gosta aqui. Aqui comida, anda, céu, sol, rua. Porta fecha não. Escuro não. Muito ruim escuro. Dói, chora. Vem não. Passa tempo. Muito. Aqui não. Aqui bom. Todo mundo bom. Tudo bom. E a narradora fica muito irritada com ela, porque, de acordo com a narradora, ela não sabe nem pensar direito, né? Mas, nessa fala da personagem, eu dou uma dica eu acho que eu dou uma dica muito forte para os leitores, e até o momento eu não vi ainda ninguém falar disso. Algumas pessoas já escreveram sobre esse ponto, ou já me mandaram comentários, mas ainda não atentaram tanto para o modo como ela fala. Porque esse modo dela falar indica uma pessoa que não aprendeu a sintaxe da língua, né? Ela não constrói, ela não tem construções sintáticas, né? Então, ela não flexiona o verbo, ela não usa conjunção, preposição, essas coisas. Ela fala o verbo numa forma, fala os substantivos e uma outra coisinha. As pessoas, elas têm um período crítico para elas aprenderem a sintaxe da língua, né? Se você não aprende até, sei lá, 4, 5 anos a sintaxe da língua, você não aprende mais, né? Fecha aquele período crítico, e não é que a pessoa, ela é deficiente mental, mas ela não aprende, ela pensa, ela pode ter inteligência normal, mas ela não aprendeu a sintatizar, né, a língua. Acontece, por exemplo, já devem ter visto casos de pessoas que foram trancadas em armários pelos pais, né, e os pais mal falavam com aquelas pessoas. Então, tem uns casos famosos, né, até tem um filme da Jodie Foster, baseado numa história real de uma menina assim, que foi criada pelos pais dentro de um armário, e daí quando libertaram ela, ela já tinha passado do período crítico, então ela não... A vida toda dela, ela não aprendeu a fazer uma linguagem sintática. Mas tinha inteligência normal. Era uma pessoa, não tinha... Então, ali eu dou uma dica. Se realmente ela tem deficiência cognitiva, essa minha personagem, ou se ela sofreu um tipo de isolamento, né, social, que causou isso nela, né? Então, ela não sabe ler as expressões no rosto das pessoas, talvez porque ela não tenha tido tanto contato com as pessoas, né? Então, eu ali na fala dela, eu meio que dou essas dicas para os leitores. Em seguida, o segundo conto é esse que eu falei para vocês, que tem o nascimento. Essa personagem aqui, então, tem o nascimento, mas o foco desse conto é a negação da maternidade. A não aceitação da maternidade. E daí não tem jeito de eu falar sem dar um spoiler. Não tem jeito, gente. Eu pensei várias vezes, como é que eu vou falar sobre esse conto sem dar um spoiler? Quem lê esse conto pela primeira vez só vai descobrir o que acontece na última linha do conto. Várias pessoas já vieram me falar, e algumas já leram na minha frente e se surpreendem na última linha. Mas essa mulher, que é uma mulher que está sozinha numa canoa, há uma atmosfera assim de passado, né? Então, em algum outro século,
numa zona meio rural, assim, ela está numa canoa e está dando à luz. E ela afoga essa criança depois que ela dá à luz, né? Esse é o spoiler. Porém, a questão do conto porque muita gente que lê o conto vem me falar assim, ai, que história triste, né? Porque a mãe matou a filha. Eu falei, mas ela é triste mesmo? Porque a mãe não queria ser mãe. A mãe queria continuar sendo livre, andar a cavalo, as coisas que ela gostava. E a criança que nasce, assim, é um conto meio assim com lances de realismo mágico. A criança que nasce, a gente sabe o que ela está pensando. Ela também não quer nascer. Quando ela nasce, ela se sente assim, muito decepcionada por ter nascido de novo, né? Então, matando a criança, na verdade, a mãe se liberta e liberta a criança, que está vendo aquele nascimento como uma prisão, novamente. Então, aí também tem essa coisa da quebra do estereótipo, né, que eu coloquei no título da minha fala aqui, que é só uma fala informal, né? Porque normalmente você pensa que a maternidade é uma coisa maravilhosa, né? Que vai deixar as mulheres embevecidas e tal, e nesse caso não foi, né? Mas eu consigo. A maioria das pessoas não fica assim tão brava com a personagem, porque percebe isso, né? Percebe que, na verdade, ali ela fez um bem para aquela criança também, e para ela também. Tá terminando o meu horário já? Não, professora, ainda tem mais. Tem bastante? Tem. Desculpa se eu tô falando meio rápido, tá? Mas é que, sei lá, eu tô pensando assim, na hora. O próximo conto se chama Brilhante. Todos os contos, eles têm como título só uma palavra. Isso é meio, uma característica meio geral, assim, tanto da minha poesia como da prosa. A maioria dos meus poemas, como título, eles só tem uma palavra, que é retirada do poema. Então, não é uma palavra que esteja fora do poema. E nos contos eu fiz a mesma coisa. Os títulos são todos uma palavra e são palavras retiradas dos próprios contos. Esse conto Brilhante conta a história de uma menina escravizada. Daí, em nenhum momento eu digo que ela é negra. Como eu falei para vocês, eu não dou as descrições físicas das personagens. Em nenhum momento eu digo que ela é negra. Porém, pela situação, pelo contexto que é narrado, apresentado, e também a menção, né? Porque se faz a menção de 200 anos atrás, né? As pessoas imediatamente imaginam, né? Que é uma menina escravizada negra. Esse conto também eu tinha escrito apenas no narrador de terceira pessoa, com português na norma culta, e também nessas muitas escritas e reescritas começou a me incomodar não ter a fala dessa personagem. Quando eu decidi, assim, ela não tem diálogos, né? Porque ninguém fala com ela, na verdade. Ela não tem diálogos, mas ela tem os pensamentos. Daí, quando eu decidi apresentar os pensamentos dela, eu tinha ali um problema. Eu ia continuar escrevendo na norma culta, sendo que ela era uma menina, assim, muito pequena mesmo. Também não digo quantos anos ela tem, mas ela é vista pelas outras crianças como uma criança bem pequena. Apesar dela ser muito madura, por isso brilhante também, porque ela é genial. Ela é uma pessoa brilhante. Daí, assim, vou escrever as falas delas, os pensamentos dela na norma culta, sendo que é uma menina escravizada que não teve educação formal, né? Daí, eu tentei, então, trazer o português popular. De uma maneira... E daí, eram coisas meio complicadas. Eu lembro de uma situação assim, eu tinha que escrever incômodo, que ela sentia incômodo numa determinada situação.
mas eu não podia usar a palavra incômodo, que eu achava que era muito, muito formal, né, muito elaborada, né, para uma criança nessa situação. Daí, ai, que palavra que eu vou usar? E até parece coisa assim, meio de esquizofrenia, né? Mas os personagens começam a viver com a gente e você meio que ouve a voz deles, assim, dentro da sua cabeça, né? Não é que você ouve fora, graças a Deus. Mas, assim, eu ouvi essa personagem me falando gastura. Então, eu usei a palavra gastura. E por aí vai, né? Então, eu vou só mostrar rapidinho um... Ai, cadê? Fechou? Ah, não, tá aqui. Vou só mostrar um exemplo dessa fala dela. Aqui, né? Então, ela está indo de barco, né? A ideia é que ela está sendo transportada de um estado a outro. Ela não vem, assim, da África para o Brasil. É como se ela tivesse nascido, por exemplo, na Bahia e está sendo levada para o Rio de Janeiro, né? Então, tinha sido longa a viagem até ali. Um bom pedaço por terra e depois de barco, de um estado a outro. Esse mundaréu de água, às vezes sem nem enxergar a terra aonde a vista alcança. Por que tão grande com a gente miúda no lombo dele? Na criação de Nosso Senhor, o que há de valer mais? Deve de ser o mar, porque com ele ninguém pode. Nele viva a arma, não põe mando. Mas dentro de mim tem um mar ainda mais bravo que esse daí. E, então, o tempo todo, ela mostra que ela é uma pessoa resistente, é uma pessoa muito inteligente e resistente, que apesar de toda a opressão que ela sofre, ela não se deixa abater. Ela em nenhum momento, ela tem que, às vezes, abaixar a cabeça fisicamente, né, para sobreviver, mas dentro dela, aquilo não... Ela sabe o valor que ela tem. E é assim o tempo todo, tá? Daí, seguindo um pouquinho mais... Então, eu acho que nesse ponto, a quebra do estereótipo está mais ou menos nisso, né? Pensar, porque muitas vezes as pessoas acham assim, que as pessoas escravizadas não tinham agência, né? Eram só vítimas da situação. Então, eu tentei mostrar de uma forma que essa menina tem muita agência e que vai ser bem-sucedida no futuro, embora se passem várias gerações para conseguir o que ela quer, né, que é a liberdade de ser ela mesma. Infelizmente, ela mesma não consegue, mas as descendentes dela vão conseguir. O próximo conto, que é Atravessante, tem uma coisa muito engraçada nesse conto. Se esse conto tivesse sido escrito num livro em que não houvesse essa indicação desde sempre, olha, todos esses contos têm protagonistas mulheres, a ideia é que você não soubesse até o final do conto que a protagonista é uma mulher. Então, eu não usei em nenhum momento palavras no feminino, adjetivos no feminino, então, assim, isso foi difícil também para escrever esse conto, por causa disso, que em nenhum momento eu queria dizer qual era o gênero dela, assim, diretamente. E ela é alguém que ela tem que fazer a travessia de algumas pessoas para um lugar, é como se fosse um acampamento de revolucionários, e ela é essa pessoa que é encarregada de levar as pessoas até lá, né? Novos revolucionários. Então, um dia, o conto é a história quando ela vai levar um homem que está sendo chamado para fazer oh, meu Deus, para estabelecer estratégias de combate. Então, é alguém que que antes já foi bem sucedido em estratégias de combate. E ela vai levá-lo. Só que então eles atravessam uma floresta e passam, acho que ficam 3 ou 4 dias na mata, uma coisa assim. E tem que atravessar rio e tudo mais. Durante o tempo todo, eu narro como ela é fisicamente superior a ele. Então, ela vai na frente, ela não tem cãibra, ela aguenta a fome, e ele nada disso, né? Ela não tem medo, porque numa determinada situação lá, tem que enfrentar uma pessoa, um desgarrado, armado, e ela não tem medo nenhum. E o cara
tem medo, treme nas bases. Então, também era essa coisa de... Porque sempre parece que a mulher é retratada como fisicamente inferior ao homem, né? E sendo que, muitas vezes, não é o caso. Não são todas as mulheres que são fisicamente mais frágeis que os homens, né? Há mulheres que são mais fortes do que alguns homens, e nesse conto, então, eu quis trazer isso. E apenas no finalzinho mesmo que a gente vai saber, assim, com certeza. Claro que tem esse spoiler de ser num livro só com protagonistas mulheres, mas, enfim, se fosse lido separadamente, é só no finalzinho, que quando eles chegam lá no acampamento, o cara vai dizer para ela assim: obrigado por ser a minha guia nessa jornada. Essa é a única palavra feminina que existe. Ainda guia é meio, né, que você pode falar o guia, né? Então, na verdade, o guia não é exatamente a palavra feminina, né? Mas é o artigo, né? O artigo definido feminino que deu a ideia de que tratava-se de uma mulher. Então, só nesse finalzinho em que o cara agradece a ela. Ainda temos tempo, professora? Professora, você tem ainda mais uns 15 minutos. Ah, então tem bastante. Mesa Redonda é um conto que talvez interesse muito para nós que estamos na vida acadêmica, porque a personagem é exatamente isso, é uma professora que está num congresso na universidade dela, mas a universidade dela é uma universidade periférica, do interior, assim. E está tendo essa palestra, e a pessoa que divide com ela a mesa é uma professora que vem de fora. Vem de uma grande universidade, de um grande centro, né? E daí, lógico que tem aquela coisa, a professora meio que acha assim que ela não pode... Ela preparou uma fala, mas chegando lá, ela achou que aquela fala dela seria muito elevada para aquele público e tal. Mas a questão mesmo não é essa. A questão do conto é a questão da autoimagem. Essa personagem protagonista, ela tem uma autoimagem muito negativa de si mesma, em relação à aparência e consequentemente, insegura em relação à apresentação dela, como é que ela está se saindo ali para os outros, né? Então, vamos ver um pedacinho aqui. Quando ela começa... Então, assim, quando a professora fala, todo mundo presta atenção. Mas daí, quando é a vez dela, a protagonista lê o que ela trouxe, ela sente que ninguém está prestando atenção, né? Peraí. Então, ao final, foi ovacionada, né, a outra, com palmas entusiasmadas. Chegou a minha vez. Abri meu texto digitado, disposta a manter-me fiel a ele. Iniciei a leitura. Alguém poderia dizer que foi justamente isso que tornou os jovens inquietos. Porque a outra professora fala sem ler, né? Tem uma fala super afetiva. E ela quer se manter fiel ao texto que ela escreveu, então ela lê o texto que ela escreveu. Alguém poderia dizer que foi justamente isso que tornou os jovens inquietos, mas talvez seja injusto, pois mal tinha lido a primeira página e já estavam completamente desconcentrados, olhando para várias direções, menos para mim. Alguns tinham se levantado e saído, a relação deles foi instantânea, posso jurar. Então, o tempo todo ela acha que ninguém está prestando atenção nela, tal. Quando ela termina... mal recebe palmas, recebe poucas palmas. Na hora das perguntas, todas as perguntas são endereçadas à outra professora. Porém, aqui no final, tem também uma dica que eu mostro para o leitor que talvez não seja realmente assim como ela está interpretando a situação, né? Então, a professora, né, antes de ir embora, ela ainda me cumprimentou pelo que chamou de uma excelente apresentação de uma pesquisa muito bem realizada.
Então, a outra professora percebeu que a pesquisa dela tinha qualidade, né, e a elogiou por isso. Mas ela não acredita, né, mas tenho certeza de que era apenas ironia. Assim como são irônicos os comentários embaixo das fotos, me elogiando, dizendo como eu estava bonita e elegante. Porque o conto começa com ela olhando as fotos da palestra e se achando horrorosa. Olhando assim, tipo, no Facebook, né? E daí os comentários das fotos são que ela estava bonita, mas ela acha que é ironia. Que, na verdade, sempre estão ironizando com ela, não estão dizendo a verdade, né? E daí tem essa questão se realmente ela está certa, né, na interpretação dela, ou se a própria imagem autonegativa dela faz com que ela veja coisas que não estão acontecendo de fato, do modo como ela está interpretando. Esse conto tem uma questão que talvez seja interessante vocês saberem. Quando eu escrevi esse conto a primeira vez, eu incluí também a questão racial. Ela, além de ter uma autoimagem negativa por se sentir gorda, feia e tal, ela tinha essa questão com a cor. E a outra personagem, né, a outra professora que vem de fora, seria uma pessoa branca, tal. Eu falava um pouquinho da cor. E as pessoas que estavam assistindo, teria uma parte lá que ela diria que eram rostos de várias tonalidades, então era uma plateia bem diversificada em termos raciais, né? Porém, eu fui me consultar. Como era uma personagem que tinha uma visão muito autonegativa de si, aquilo também me incomodou um pouco, essa questão de eu ter feito, né, de ter aparecido essa questão racial ali. E daí eu fui conversar com uma professora, amiga minha, que é uma professora negra, mandei o conto para ela ler, ela leu e eu perguntei o que ela achava. Daí ela me disse uma coisa que calou fundo em mim. Ela disse assim, então, mas é mais uma vez que alguém, né, vai representar uma personagem negra de modo negativo. É isso que você quer? Você quer reforçar uma ideia negativa a respeito dessa questão racial? Não quero fazer isso. Até porque, sendo branca, também é um complicador, né? Isso que ela falou me fez refletir, né? Não foi só o que ela falou, mas dentro de mim calou fundo e eu refleti e eu vi que era isso mesmo. Porque a outra personagem lá do conto da menina escravizada, ela é uma personagem muito positiva, porque ela é uma menina forte, inteligente, que resiste, que as pessoas tentam ao quebrá-la, mas ela não aceita, né? Dentro dela, ela sabe o valor dela. Ela tem uma visão positiva de si. E essa personagem, outra, não tem. Então, eu tirei a questão racial. E daí, quando eu conto isso, algumas pessoas dizem, você devia ter mantido. Daí outras dizem, não, você fez bem. Então, não dá para saber. Eu costumo dizer assim, que ser escritora é tomar decisões. O tempo todo você está tomando decisões. E não há como você saber se a decisão que você tomou é a melhor ou não. E assim, é angustiante, porque o tempo todo você está tomando decisões. Esse outro conto aqui, Vocabulário, ele é muito, assim, baseado numa figura política brasileira. Eu não vou dizer quem é uma mulher, não é a presidenta Dilma, é uma mulher da política brasileira. E daí eu represento ela nesse esforço dela é uma pessoa que aprende a ler, ela é autodidata, né, ela aprende a ler sozinha, então ela tem todo um esforço de sair da subalternidade, né, e consegue, com muito sacrifício, chegar numa situação melhor. Quando ela está numa situação melhor, que ela pode fazer alguma coisa pelos outros que estão ainda na condição de subalternidade, ela tem essa fala aqui. Ele é todo escrito assim, porque como ela aprende a ler sozinha, então algumas palavras têm a ortografia trocada, né? Como alguém que está aprendendo a escrever e não sabe ainda
a forma correta da palavra, né? Então, no final, ela diz assim, tanto esforço fiz para atravessar o muro, né? A passagem estreita dela, né? Ela conseguiu sair da pobreza, para colocar a cabeça acima da água, para ser vista como alguém merecedora de respeito. Se todos pudessem fazer o mesmo, não haveria valor em ter conseguido. E daí aqui é a fala de um pessoal que está analisando o vídeo do debate que ela participou, né? Como alguém que se afastou das próprias origens, né? Então, ela, nesse momento que ela pode ajudar outras pessoas, ela pensa, não, porque se todas as pessoas conseguirem aquilo que eu consegui, não tem mais valor o que eu consegui, né? Então, é mais ou menos uma metáfora daquelas pessoas no Brasil que chegaram à classe média, por exemplo, mas não querem que outras pessoas pobres cheguem também à classe média, né? Que é algo muito comum. Bom, não sei se tá valendo a pena essa minha explicação. O Secções é um ponto também que fala da ditadura militar. Na verdade, tem duas personagens que a vida delas se confunde. Uma que é jovem durante a ditadura militar e tem uma atuação contra a ditadura militar, e uma pessoa que nasce em meio aos anos 70, ela nasce em meio aos anos 70, mas ela vai ser jovem depois, nos anos 90, né? Então, ela não pega essa fase da ditadura, né? Ela nasce durante a ditadura, mas ela é muito criança, né? É um bebê. Então, conforme ela vai se desenvolvendo, a ditadura já acabou. Quando ela é jovem, a ditadura já acabou, o país já está na democratização. Não existe nada diretamente que ligue as duas personagens, mas o destino das duas está ligado. O que eu queria dizer era um pouco isso, assim, que essas duas gerações, a geração que pereceu durante a ditadura militar e a geração que cresceu depois, que é a minha geração, por exemplo, que é uma geração meio perdida, o trauma que uma sofreu reverbera na outra, embora a outra não tenha sofrido diretamente, né? Então, tem ligações entre a vida dessas personagens. Esse é um ponto curtinho. Subterrâneos. Subterrâneos é um ponto, assim, meio polêmico. Ele é um pouquinho complicado de entender. Muitas pessoas acham que a protagonista sofreu um trauma de natureza sexual, que ela foi violentada, abusada quando era criança. Pode ser isso, mas também pode ser outra coisa. Fica meio aberto as interpretações, né? Mas logo no começo, o que eu descrevo algo que está acontecendo, que na verdade é algo que está acontecendo na cabeça dela, que tem a ver com o trauma. Quando você sofre um trauma, você fica... principalmente quando você é criança, as imagens daquele trauma ficam indo e voltando na sua cabeça e você fica fazendo histórias em relação àquilo, né? Criando fantasias em relação àquilo. E é o que acontece com ela, né? Ela também não tem um final, assim, muito, muito feliz. Cérebros é mais engraçadinho um pouco. É uma menina que sente que ela tem dois cérebros, e um cérebro dela, que é esse nosso normal, e um outro que estaria acima, que conheceria todas as realidades. E esse outro cérebro dela acima tenta dar a ela lições. E mas ela não consegue aprender as lições, porque ela não concorda. Ele tenta enfiar uma coisa na cabeça dela, mas ela não concorda, então ela não aprende a lição. O Bagaceira é um ponto que ele foi escrito... uma coisa que eu não falei, assim, eu tive uma preocupação de escrever
eu queria escrever em vários estilos diferentes e em várias variedades do português. Então, alguns contos têm um português, assim, bem padrão, da norma culta mesmo, outros, o português popular, outros, como eu mostrei para vocês, misturam um pouco, né? Mas o Bagaceira, por exemplo, ele é um conto inteiro escrito no português popular, e é como se fosse... É um único fluxo. São vários mini contos ali, mas são narrados num único fluxo, então tem variantes, né, da fala. Não é todo mundo que fala o português popular da mesma maneira. Então, tem algumas marcações nas personagens que vai indicando essas mudanças, né? E são todas mulheres que estão numa situação de subalternidade, né? Eu quis escrever em várias variedades do português, porque eu gosto de todas as variedades do português, e eu gostaria de ser capaz de escrever em todas elas, coisa que, obviamente, eu não sou. Porque eu acho que todas elas têm a sua beleza, né? Esse conto que eu escrevi agora, que está na editora, ele é inteiro escrito no português popular, mas é diferente desse do Bagaceira, que tem essas mudanças, ele é inteiro escrito num português popular, que é principalmente, eu mantive principalmente aquela coisa do português popular de colocar o plural só na primeira palavra. Os meninos viu. Então, eu escrevi o livro inteiro assim, e é um livro que se parece um pouco com esse Bagaceira em termos de construção. Ele pode ser lido como um único conto ou como vários mini-contos formando um único conto, porque ele é escrito todo num fluxo só. O livro tem 96 páginas e tem só um parágrafo. Começa, é um fluxo só e vai mudando de personagem para personagem no meio, enfim. Eu não sei como as pessoas vão reagir, eu acho que talvez as pessoas não vão gostar muito, justamente por isso, porque eu estou chamando de livro de contos, mas não é um livro de contos tradicional. O Passagem Estreita ainda é um livro de contos mais tradicional, né, que tem os contos separados, o desenvolvimento dos personagens e tudo mais. Agora, esse que eu escrevi agora, não. Ele é um grande fluxão de consciência, mas não é exatamente um fluxo de consciência, porque ali tem tanto pensamentos das personagens como diálogos. Só que você não tem a resposta, né? Então, na verdade, você tem um monólogo, né? Elas falando como se estivessem falando para alguém, mas você não tem a resposta desse alguém. E o tema é também muito espinhoso, que eu falo a respeito desse julgamento da aparência, né? Essa opressão pela beleza, né? O tempo todo. Então, o tema do livro é esse. Então, eu não sei se as pessoas vão gostar, acredito que não, mas eu sentia que eu precisava falar daquilo, daquela maneira e com aquele português, porque eu precisava que ele fosse o mais coloquial possível. E não sei se vocês já repararam, mas mesmo as pessoas cultas, na fala descompromissada, elas tendem a cair para o português popular, né? Ninguém fala, dá-me este livro, né? Ninguém usa assim certinho na fala descompromissada essas questões da gramática, né? Então, por isso que eu precisava escrever, que eu precisava muito que aquilo parecesse fala mesmo das pessoas. Exu é um ponto que ele é meio meta... Oi? A gente tem mais uns 5 minutinhos para encerrar. Tá, estou encerrando. Então, o Exu é um conto metaficcional, que eu fico discutindo as questões da construção da narrativa. Pantera também é um conto todo escrito no português popular. Mário, tem muita gente que diz que ele está mais próximo de uma crônica, mas daí também é uma questão assim, as pessoas que acham que ele é mais uma crônica do que um conto, embora ele tenha sido escrito mesmo para ficar ali no limite entre uma coisa e outra, as pessoas que acham que ele é crônica é porque identificam a personagem comigo, acham que a personagem sou eu, a autora, porque a personagem também é escritora.
Só que a personagem não sou eu. Ela é uma escritora, mas ainda assim é uma personagem ficcional. Bom, assim, para concluir, esse livro, assim, principalmente homens, eles vêm me falar assim, é muito legal, eu gostei muito do seu livro, tem boas imagens, tal, a linguagem, você tem uma linguagem, você domina bem a linguagem, vários registros e tal. Mas essa questão, assim, essa questão engajada, eu gosto mais quando você é menos engajada, porque alguns contos são mais engajados, outros menos, né? Daí eu fico pensando muito nisso, né? Porque o que é engajado, que eles estão chamando ali de engajado? É a questão feminina. Eu estou o tempo todo falando da questão feminina, dos problemas que as mulheres enfrentam, como que elas resistem a isso, e alguns homens se sentem incomodados. Outros vêm falar assim para mim, não, mas isso é pauta identitária, isso não é literatura, isso é pauta identitária. E daí eu fico pensando também que é engraçado, que sempre quando são histórias escritas por mulheres, sobre mulheres, é pauta identitária. Mas quando são histórias escritas por homens, sobre homens, daí é literatura universal. Né? Teve um livro que ganhou um prêmio maravilhoso recentemente, que eu li, que é exatamente isso. Não tem mulheres na história, são dois homens conversando. O livro é bom, não estou dizendo que não é bom, mas é marcado por uma identidade de homens brancos, de uma certa idade, de uma classe social. Então, ali tem uma identidade também que está sendo representada, mas as pessoas não enxergam, elas acham que isso é o universal. E quando você fala da mulher e de mulheres que têm condições, vamos dizer assim, subalternas, vamos dizer assim, daí é identitário. Você está falando de identidades e não literatura. Você está colocando o político acima da literatura. É isso. Obrigada, professora Divanise, pela fala, pelo passeio brilhante por esse livro de contos, que instiga muita gente desde o título, né? A gente tem, assim, uma certa impressão sobre o que será esse título, e quando a gente adentra, né, no mundo, nessas perspectivas, nessas trajetórias dessas mulheres, a gente vê um grande perfil de mulheres e a gente consegue entender um pouco essa dinâmica dessa passagem estreita, né, que mais do que esse órgão fálico também é esse caminho mesmo, totalmente estreito que essa mulher, né, todo dia é submetida e precisa passar, né. Eu vi que num dos contos tem uma personagem que, apesar da senhora não querer falar, mas que ela é negra, e eu gostaria de dizer que esse é o primeiro módulo do projeto. Nós iremos fazer 5 módulos, e em um dos módulos nós vamos falar dos negros, dessa literatura produzida pelos negros e dessa literatura que tem os negros, né? Não só dos negros, como também da comunidade LGBTQIA+, dos imigrantes, e de todas essas pessoas que se encontram aí, que não são minoria, mas que têm ainda uma visibilidade um tanto quanto abafada, né? E aí, eu gostaria, aproveitando que a gente tem 10 minutinhos, eu gostaria de fazer uma pergunta para cada uma, que foi colocada aqui no chat, e a pergunta é a seguinte, professora: até que ponto a linguagem estrutura o pensamento? Ou seja, menos linguagem, menos humano, no conto Fia. Ou o pensamento é indecifrável, mesmo para letrados, e nunca conseguirmos passar aos outros nossa subjetividade, mais ou menos como Lispector pensava.
A linguagem fracassa sempre. Aí, obrigada, então, já de antemão pela resposta. Então, é justamente isso. Nesse ponto, Fia, ela é tida pelas outras pessoas como uma deficiente mental, como alguém que tem problemas cognitivos. Mas, na verdade, eu dou umas dicas ali, dicas para o leitor de que, olha, talvez não seja exatamente isso. Talvez ela seja alguém que não tenha aprendido a sintetizar a linguagem, não tenha aprendido a construção sintática da linguagem, mas isso não significa que ela não pense, que ela seja uma pessoa com comprometimento cognitivo. Ela não aprendeu a parte da sintaxe da língua, mas isso não significa que ela não seja um ser humano com plenas capacidades, entendeu? O fato dela não saber ler as expressões no rosto das pessoas é porque ela não teve suficientemente contato com as pessoas, então ela não aprendeu a decifrar quando a pessoa está brava, quando a pessoa é má, quando a pessoa é boa, e ela também é uma pessoa muito boa, porque, assim, ela tá ali, todo mundo trata ela super mal, e se vocês viram a fala dela, ela fala, que bom, aqui tudo é bom. E ali também tem uma indicação de um passado dela que talvez não tenha sido bom, porque ela fala assim, aqui não escuro, antes era escuro, uma coisa assim, né, não lembro, mas assim, é como se ela estivesse indicando que em algum outro momento ela viveu numa situação que ela ficava fechada, que ela chorava, que ninguém vinha ver ela, e agora ela é livre, ela tem o céu, ela tem a rua, todo mundo é bom, tudo bom, para ela é tudo bom. Então, assim, as outras pessoas são todas horríveis com ela, mas ela, por dentro, ela não se deixou contaminar por essa maldade das pessoas. Não sei se eu respondi, mas, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, realmente tem uma diferença entre a linguagem, né? Não é porque uma pessoa, por exemplo, não fala o português da norma culta que essa pessoa pensa menos ou é menos inteligente que uma outra que fala no português da norma culta, né? A gente sabe que não. Mas muita gente acredita nisso, né? Então, muita gente acha que quem fala o português popular, que as pessoas dizem, fala errado, é alguém que é inferior mentalmente, mas não é, né? A linguagem e o pensamento são... não é um indício de uma coisa, não é um indício da outra, né? Verdade, com certeza. Agora, a professora Nilza, a Patrícia Helena dos Santos Carneiro, ela gostaria que a senhora falasse um pouco da obra Princesas Desencantadas, né? De como foi esse processo de escrita, né? Dessa perspectiva também do gênero dentro dessa própria obra. E depois, para que nós encerrássemos, eu gostaria daí que cada uma lesse uma poesia ou um fragmento literário que escreveu e que mais gosta, enquanto escritor mesmo. Ok. Obrigada, professora, obrigada, né, a pergunta. Então, Princesas Desencantadas foi meu livro, assim, que mais sucesso fez, né? Foi o livro que esgotou rapidamente, que vendeu, porque vender poesia nesse país é algo muito difícil. A maior parte, eu tenho 14 livros de poesias publicados, então alguns encalharam, ninguém leu, ninguém quis saber. E Princesas Desencantadas foi o livro que esgotou rapidamente, que vendeu muito bem, que as pessoas procuravam. Era, assim, fascinante, porque todas as vezes que eu ia à livraria, eles estavam pedindo mais do livro. Né? Não é o meu livro favorito que eu escrevi. Eu amo A Arma da Mulher é a Língua, porque eu acho que a arma da mulher é a língua, é o meu amadurecimento dentro dessa questão de gênero. Princesas Desencantadas foi quando eu descobri
as questões de gênero. Eu já vinha escrevendo sobre a condição feminina, mas de uma forma não consciente, de uma forma não engajada, né? Porque, claro, que a gente fala do seu lugar no mundo, a gente sempre vai escrever do lugar que nós estamos, né? Então, eu sempre falei desse lugar de ser mulher, dessa condição feminina, mas não de uma forma engajada. E Princesas Desencantadas, a gente pensou no título, pensou nos textos que escolheu, porque ele era para trazer essa perspectiva, né? Na época eu estava empolgada com as pesquisas de história, com as pesquisas com as mulheres, tanto dentro da religião, como as mulheres prostitutas, como as mulheres caribenhas, e todas elas vieram para dentro do trabalho pela minha voz, e eu me apossando das falas delas, porque outro dia, numa entrevista, eu falei, sou eu que falo? Sou eu que falo, mas eu pego emprestado a voz das outras mulheres para falar alguma coisa que eu escuto, né? Eu até contei, né, que tem um poema que eu gosto, que eu escrevi, que é um haikai, uma tentativa de haikai, que diz: devorar a cria para que ela não morra todos os dias. E isso está dentro do contexto, né, de uma brincadeira entre mulheres reclamando dos filhos, e alguém disse: se você fosse cachorra, cadela, se você fosse porca, na hora que nasceu com defeito, você teria comido, você não comeu. Agora você vai ter que aguentar com os defeitos que tem. Então, a produção é nesse sentido. E Princesas Desencantadas traz muito disso, desse me apossar das falas das mulheres que eu estava trabalhando naquele momento, isso foi no início dos anos 90, da minha consciência, né? Da condição feminina, das questões de gênero, da violência sofrida pelas mulheres e tudo isso. Foi quando eu comecei a ler Virginia Woolf, foi quando eu comecei a ler Simone de Beauvoir. Até então eu não conhecia, tá? Não, nenhum problema com isso, né? Foi quando eu comecei com essa literatura e comecei a me apossar também desses textos, incorporar esses textos no meu cotidiano, e aí a produção, porque quando eu fui trabalhar, por exemplo, com a imagem das pombagira no ritual afro, eu me lembro que, a partir das leituras de Simone de Beauvoir, a partir das leituras de Joan Scott, e a partir da observação do ritual, eu voltei para casa e chorei a madrugada toda. Enchi a cara e chorei. Por quê? Porque eu me dei conta de que eu vivenciava toda uma série de violências e que eu não tinha me dado conta dela. Porque, às vezes, nós sofremos violência que nós não... E praticamos violências das quais nós não temos consciência. Então, Princesas Desencantadas foi isso, né? E é um trabalho onde eu trago todas essas questões femininas, né? Aproveitando, a professora Maria Alice falou que a gente vai ler um poema, e eu acho assim que, na época... Também em Porto Velho estava surgindo o movimento de mulheres através da Mara Valverde, da Bené, que eram pessoas que estavam levantando esse movimento de mulheres, ainda articulando essas questões de gênero. E elas me pediram um dia: faz um poema para a gente, para a nossa apresentação no SESC, né? Falando sobre mulheres, e foi quando eu escrevi um poema que até hoje eu uso, ele está pregado na parede da minha casa, ele está em todas as minhas produções, que eu gosto muito, porque foi feito para esse momento político, foi feito através dessa minha consciência, e foi feito para as mulheres do movimento e da minha inserção nesse momento. E o poema é o seguinte: minha avó lavava a louça do jantar, meu avô olhava estrelas, meu pai olhava estrelas, e minha mãe costurava a luz de lamparina. Eu quero olhar estrelas. Então, e a partir disso também eu fui adquirindo mais consciência, repensando o que eu tinha escrito, o que eu tinha dito, né, e evoluindo para chegar em A Arma da Mulher é a Língua,
e agora eu estou produzindo um livro também utilizando uma frase do jornalista Ismael Machado, que é No Abismo da Noite Escura. Uma vez eu perguntei para o Ismael Machado, por que será que a Ana Cristina César se matou de forma tão precoce, né? Uma pessoa que estava produzindo tanto? E aí ele disse para mim, lucidez demais, Nilza, lucidez demais, a lucidez mata, né? E aí eu tenho pensado nisso, e é por isso que eu estou escrevendo No Abismo da Noite Escura, que é pensando essa lucidez com relação às questões de gênero, né? Nesse momento também que eu já estou aí caminhando para os meus 70 anos, caminhando para uma produção, né, mais pensada, revendo tudo que eu fiz, e aí eu estou fazendo também essa reflexão sobre o que eu produzi, sobre como foi, né? Sobre toda essa trajetória e como que eu fui interligando as questões de gênero, as questões da condição feminina que está imbricada na questão da literatura feminina, as minhas pesquisas, seja com religião, seja dentro da perspectiva do judiciário, dos processos que trazem tanto essa condição feminina, essa exclusão, da minha prática e vivência religiosa, que também faz parte da minha vida, e não tem como não estar dentro da poesia, né? E Princesas Desencantadas, então, foi isso. Foi o meu despertar, isso faz muito tempo, tá? Foi no início dos anos 90, foi o meu despertar para essa questão de gênero, e chamou muita atenção, porque naquele momento no Brasil, a Adélia Prado já fazia suas inserções nisso, mas nós tínhamos aí a Marta Medeiros, a Alice Ruiz e a Elisa Lucinda, trazendo essa característica de escrita feminina. Então, chamou bastante atenção por essa relação e por estar ligada a essa produção que era, naquele momento, uma característica de produção no Brasil, pelo menos, né? E de ter coragem de falar sobre questões como menopausa, como menstruação, que não era muito comum se trazer para a poesia como sendo coisas óbvias e sem importância, né? Relacionada às questões do feminino e da condição da mulher. Eu acho que foi isso, não sei se respondi. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Nilza. E agora, professora Divanise, pode fazer as suas considerações finais, ler o seu Você ponto. quer que eu leia um trechinho, né? Que eu não enxergo de jeito, vou pôr uma luz aqui. É que aqui não tem muita luz. Eu vou ler, então, um trecho inicial desse conto Bagaceira, que eu falei que é escrito no português popular. Tem toda uma interpretação, tá? Vamos ver se eu consigo fazer. Tá achando ruim? Foda-se, tu fica aí pagando de pleiba, mas eu sei que tu é mó 171. Jesus, Maria José, se tu fosse mesmo bambambam, não ficava de futrica querendo detonar os outros. Tu não sabe nem limpar a bunda, brode. Agora fica de marra, se fazendo o que tu não é, só pra bancar o gostosão pras minas. Tu é um mala, isso sim. Um mala que vem afanar as ideias dos outros. Tu pensa que eu sou trouxa? Isso que tu fez é sacanagem, brode. Pegar as rimas que eu fiz e botar na tua música, se passando por tua, se fazendo de um troço que tu não é. Não tem perdão, não. Agora tu vai amargar, vai comer o pão que o diabo amassou, que eu não vou aliviar pra tu. Se tu acha que eu vou calar minha boca pra tu faturar em cima de mim, tu tá louco. Vou tocar o terror. Carai, velho, as rimas que eu fiz, que mostrei pra tu na maior confiança, querendo trocar umas ideias com tu, porque te considerava paca, brode. Achava que tu era parceirão mesmo, meu parça. Várias vezes me falaram que não pode confiar em homem, que homem é tudo 171. Falei, imagina, gente, ele é meu parceiro, meu amigão. Falava pra mim, não tem amizade com homem não, fia. Homem é tudo tubarão. Eu teimava, brode, e agora tu vem armar presepada pra mim? Mó cuzão você, brode. Mas não vou deixar barato, vai dar ruim pra tu, brode. Verdade. É o caráter performativo da palavra, né? Nossa, muito boa a leitura, a interpretação, professora. E hoje,
A gente aqui só está recebendo pelo chat elogios de pessoas que dizem que vai ser difícil superar essa dupla, tá? Então, que gostaram muito da fala, da partilha de vocês, que noite maravilhosa, quanto aprendizado. Essas são as falas que a gente está vendo aqui pelo chat, e a gente só tem uma palavra a dizer, que é gratidão, gratidão, gratidão. Né? O please, please, please. Aqui no nosso caso é gratidão, gratidão, gratidão. Muito obrigada mais uma vez, professoras, e a gente também gostaria de agradecer todos os participantes. Eu também gostaria de agradecer os professores do departamento e os colegas que têm me ajudado a desenvolver esse projeto. Então, muito obrigada, e espero que a gente possa se encontrar mais vezes e partilhar mais experiências. E foi um prazer enorme tê-las nesta noite, partilhando as experiências conosco. Obrigada mesmo, muita gratidão. O prazer foi meu, tá? Muito obrigada mesmo, obrigada. Eu que agradeço, muitíssimo obrigada. Gente, só divulgando, o nosso próximo encontro será daqui 15 dias, e a temática será Mulheres e Manifestações Artísticas. Então, nós vamos trazer uma professora que ela fez um curta-metragem, e nós vamos trazer também uma colunista de uma revista que trabalha com música. Então, fiquem à vontade para divulgar, fiquem à vontade para assistir também. Nós temos um canal no YouTube que se chama Projetos DALE, D-A-L-E, que é do Departamento Acadêmico de Letras Estrangeiras. Então, a gente também sempre posta lá, lógico que a gente precisa converter, né, e demora um pouquinho, então daqui uns 2 dias, 3 dias no máximo, essa palestra também estará lá, tá? Fiquem à vontade para assistir a primeira palestra que foi feita pela professora Cláudia Negro e pela professora Luciana. Fiquem à vontade se quiserem assistir também tudo que nós estamos fazendo aqui na Unir. Tá bom? Como a professora Nilza disse, e eu acredito que a professora Divanise também partilha, é muito bom estreitar esses laços, né? A pandemia permitiu isso, e a gente tem usado, assim, com uma certa frequência mesmo. Muito obrigada, e se ninguém tiver mais nada para falar, eu encerro somente agradecendo. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Uma boa noite para vocês. Um bom restinho. Boa noite, boa noite.